Olá, eu me chamo Vinícius Santos, sou o diretor de negócios da empresa Codex Remote, uma empresa do Grupo Imagem. Hoje vamos falar sobre dados espaciais e sua importância nas análises da gestão pública. Olá, vamos falar hoje de dados espaciais e sua importância em governos. Hoje são vários os desafios que a administração pública tem enfrentado, principalmente nesse momento de pandemia. Temos visto diversas promoções de transformação digital, muitas vezes ocorridas de maneira desordenada. Tem instituições hoje que simplesmente digitalizam seus processos ou pegam seus documentos e tornam eles digitais, mas sequer se preocupam com a origem das informações, ou seja, os seus dados estarem organizados. Então, hoje, na minha sessão, vou ter a oportunidade de falar um pouco sobre soluções que podem promover essa transformação de fato com a essencialidade de uso de dados. Vamos falar de algumas demandas existentes hoje nos órgãos públicos, como sistemas de apoio à decisão, infraestrutura de dados espaciais, observatório de dados e sistemas automatizados para processamentos mais ágeis. Vamos começar pelos sistemas de apoio à decisão. Esses sistemas eles estão estritamente necessários para que os gestores possam tomar suas decisões de maneira mais assertiva. A gente sabe que a utilização de dados te dá uma comprovação e uma sustentação técnica e jurídica para tomar uma decisão muito mais adequada. É importante lembrar que a centralização de dados numa base de dados robusta pode garantir ao gestor público uma melhor assertividade, numa visualização de dados em um plano territorial, ou seja, é muito mais fácil, ao invés de ter conhecimento tão somente de índices, seja por gênero, seja por outras informações, mas colocar a geografia nesse momento para entender essa modificação e essa dinâmica em um plano territorial. Muito importante também o cruzamento desses dados, Temos visto, até com a situação do Covid, o cruzamento de informações de tendências, sazonalidades, e esse cruzamento de informações ele é muito importante para reconhecer e entender os padrões da dinâmica de uso das informações. E por último, a tomada de decisão baseada em dados. Muitos gestores hoje, empiricamente, têm que tomar decisões de acordo com o seu histórico, seja na atuação da administração pública, e muitas vezes os dados vêm trazer essa informação para que se tome uma decisão mais acertada e se traga resultados mais adequados para a população e para o estabelecimento das políticas públicas. Sobre a parte de infraestrutura de dados espaciais, essa é uma temática de extrema essencialidade dentro da administração pública hoje. Se sabe das condições normativas que se tem, do padrão da Infraestrutura Nacional de Dados, da INDE, que recebe e integra uma série de informações, mas muitas vezes a gente tem públicos como a própria sociedade civil, órgãos de controle, a academia, que demandam informações técnicas espaciais, e a infraestrutura de dados espaciais vem justamente para poder suprir essas dificuldades, possibilitando uma governança corporativa, também o uso desses dados de maneira que muitas aplicações fazem uso de dados e muitas vezes se tem uma descentralização de bases. Então a unificação dessas informações é essencial para o seu trabalho. Temos visto que a crescente demanda para a implementação de soluções de tecnologia da informação requer que você tenha bases centralizadas e consistentes. A distribuição também integrada de provedores de dados, isso é algo essencial para o seu processo. Podemos ver que são vários os data providers hoje que oferecem informações. Então, essa lógica de ter provimento de dados num reconhecimento até de maturidade, de órgãos que podem prover essas informações, elas são essenciais. Então, um diagnóstico de entendimento de como está a maturidade do órgão para fornecer determinada informação é algo bem contributivo para essa infraestrutura de dados espaciais. E também toda essa informação baseada em localização, ou seja, na ciência do onde. Assim como a gente mencionou anteriormente os sistemas de apoio à decisão,
a infraestrutura de dados ela vem subsidiar todas essas gestões de apoio à decisão, né? Aqui eu tenho uma condição esquemática que apresenta hoje como a implantação de uma infraestrutura de dados espaciais pode ocorrer na administração. Ela começa pela condição institucional, onde se estabelece todo um arranjo, né, das instituições que vão participar desse projeto. Depois você tem as pessoas que vão estar envolvidas, ou seja, os decisores, os técnicos que vão fomentar essas informações, e tudo isso se tem uma lógica de treinamentos, desenvolvimento profissional, cooperação e divulgação de dados. Na terceira etapa, os dados de fato, onde a gente vem fazendo todo um levantamento de informações de bases, com informações e segmentação de dados vetoriais, raster ou dados tabulares, que vão ser feitas análises de sobreposição de informações, os responsáveis legais por produzir aqueles dados, a também manter um equilíbrio, um ponto de controle de informações, porque se sabe hoje que diversas instituições têm aí recursos diferentes, ou seja, investimentos distintos, e isso tem mostrado no resultado das informações com dados. Muitas vezes determinadas instituições têm dados mais refinados, outras menos refinadas, e nesse momento é importante ter um ponto de equilíbrio para que se tenha uma base unificada e uniformizada. Na parte seguinte, a gente trabalha com a tecnologia, que é onde a gente vai ter todas as soluções que vão aportar ou suportar essas ações. E a gente vai falar mais adiante da própria tecnologia Esri, que vai apoiar você com essas aplicações, seja por um Open Data, seja por um Data Interoperability, que vai permitir a integração com N instituições, um portal, né? E aí uma solução Enterprise com certeza vai resolver muito dos seus problemas. E por último, a gente não pode deixar de mencionar os padrões que vão ser estabelecidos, né? Então, manuais operacionais que vão estabelecer os padrões de metadados, os padrões de informações e todas as divulgações desses dados. Então, aqui, toda uma condição esquemática que apresenta uma solução de infraestrutura de dados espaciais. Agora vamos abordar o tema de observatórios de dados. Isso é algo que vem sido muito difundido, né? Vários órgãos da administração federal hoje, da administração estadual, já têm seus observatórios que disponibilizam um conjunto de informações. Então, de uma maneira análoga também, que parte de um subsídio muitas vezes de uma infraestrutura de dados espaciais, ele vem agregar uma série de informações para poder fazer a difusão desses dados, né? Isso muito importante, principalmente na integração das entidades públicas de uma determinada temática, né? Então, muito importante, se a gente pegar um exemplo de infraestrutura, um exemplo de transporte, um exemplo de meio ambiente, um exemplo do agro, né? Então, você pega ali toda a cadeia temática, e aí um exemplo do agro, você pode envolver a Conab, você pode envolver, né, as secretarias de agriculturas estaduais, as questões de exportação. Então, você traz todas essas informações para o nosso processo. Então, isso é essencial para se constituir esse observatório e se conseguir fazer uma unificação de base de dados. Então, essa unificação ela vem de encontro a uma centralização de todas essas informações e indicadores e ainda promover uma gestão pública mais transparente, né? Poder demonstrar todos esses dados em diversas formas de análise, de visões. Então, muito interessante trazer essa visão dos observatórios que estão sendo promovidos pelos órgãos da administração pública. E ainda reunir, né, todos esses dados de uma maneira que possa fazer atratividade de investimentos. A gente sabe que o poder público requer parcerias com a administração privada para atrair investimentos. Então, a centralização desses dados permitem que também empreendedores venham investir no seu governo, no seu município, no seu estado. E aí a gente vem agora com os tão falados sistemas automatizados, né, para processamentos ágeis. Isso é algo essencial hoje e muito discutido na administração pública. O poder público muitas vezes ele é conhecido como um órgão burocrata, né, um órgão que é moroso todo o seu processo. Então,
muitos órgãos da administração pública hoje têm promovido sua transformação digital com a finalidade de dar celeridade aos seus processos. Então, tudo isso tem que ocorrer em uma determinada cadência, né? Então é muito importante ter essa celeridade nos processos e também minimizar todo aquele passivo, porque não adianta a gente vir e implantar uma solução de tecnologia da informação imaginando que está sendo promovendo a transformação digital, contudo, é estritamente necessário que se tenha os dados organizados, né? Que se consiga pegar todo o passivo de informação, sanear aqueles dados, fazer as análises. Então, se falando de dados espaciais, pegar todos aqueles vetores, né? Fazer aquela análise de consistência daqueles dados, consistência topológica, fazer todo um diagnóstico de informações para seguir em frente no seu projeto. E ainda uma outra sustentação com a questão do uso dos dados é a redução da subjetividade, né, que muitas vezes na elaboração de determinados pareceres técnicos que a instituição, por meio de seus analistas, tem que emitirem e os próprios gestores públicos, isso vem reduzir com o uso dos dados. A otimização de todos os trabalhos, ou seja, aquela análise automatizada onde se pode fazer cruzamentos espaciais de informações. A gente tem um exemplo de uma aplicação que apresenta uma situação como essa, e também o uso de insumos cartográficos integrados à solução, né? Hoje existem novos modelos de trabalho de consumo, por exemplo, de informações de imagens de satélite, né? Antes, uma aquisição de arquivos físicos pesados que necessitavam de uso de máquinas para processar essa informação, e hoje está tudo na nuvem, né? Hoje existem produtos como o Security da Maxa, que também vai ser mencionado um pouco mais adiante, que vem fornecer esse conjunto de informações de imagens de satélite de alta resolução, de mais de 20 anos, onde os técnicos podem utilizar tudo isso para tomada de decisão. E por último, a garantia para o gestor público, né, para o servidor público, de uma segurança técnica, para que ele possa fazer os seus pareceres, fazer as suas análises com um subsídio técnico, com insumos técnicos baseado em evidências e dados, e também uma segurança jurídica, porque a gente conhece e sabe da lei de responsabilidade e que daqui 2, 3, 4, 5 anos uma determinada auditoria pode mencionar, então essa segurança ela é estritamente necessária nesse momento. Adiante, eu trouxe alguns exemplos de soluções. Aqui a gente tem uma solução de análise de planos diretores, né, que integra dados de 3D do ArcGIS Urban, que se permite a configuração de um universo de informações para fazer cruzamento de dados, né, e de forma automatizada ele demonstra os locais de acordo com as áreas de zoneamento, que delimita os usos, ocupação, o que pode ter de verticalização, quais são os limites de construção, tudo isso muito fácil, de muito fácil uso. Também uma outra solução onde a gente demonstra a possibilidade de uma consulta de viabilidade de construção de determinados empreendimentos, né? Essa é uma solução desenvolvida em parceria com a Prefeitura de Blumenau, onde utilizamos da tecnologia ESRI para promover uma análise de viabilidade de construção de empreendimentos, né? Seja empreendimentos residenciais, empreendimentos comerciais, e de acordo com as atividades que são selecionadas, são feitas uma série de cruzamentos com os dados de zoneamentos, áreas restritivas e outras informações. Ao final, o usuário obtém essa análise de viabilidade e já promove toda uma desburocratização desse processo que antes eram preenchidos formulários físicos e ele tinha que necessariamente estar no balcão da entidade para obter essa informação. Hoje, de maneira ágil e pela internet, ele consegue ter todas essas informações com análises baseadas em dados. Bom, temos agora as análises de autorizações. É sabido hoje a necessidade de expedição de atos autorizativos pela administração, seja habites, seja licenças ambientais, licenças de construção. Então, todos esses documentos a gente hoje pode ter painéis analíticos e cruzamento de informações usando sensores de radar para se poder fazer cruzamentos, por exemplo, de construção de unidades habitacionais. Então você, de
uma administração fazendária, né, seja de uma secretaria de fazenda, hoje muito provavelmente tem dificuldades de fazer detecções de alvarás ou unidades que foram construídas de maneira irregular. Isso, com essa solução, a gente se propõe a fazer toda essa avaliação. Então, hoje a gente consegue, utilizando dados de radar, pegar as informações hoje das unidades e matrículas dos seus lotes, cruzar as informações daquilo que foi construído sem o alvará concedido, né? Ou uma determinada inconsistência que houve onde se tem uma única matrícula e várias unidades habitacionais. Tudo isso poupando o seu tempo de análise e tendo uma análise baseada em informações e evidências. Bom, para fechar, eu trouxe um desenho esquemático que mostra a integração, por exemplo, de soluções da plataforma ArcGIS, seja para coleta de dados, o ArcGIS Online que promove a disponibilização de todas essas informações, um catálogo de dados, né, do Living Atlas, que você pode consumir informações de dados temporais, o Sentinel Explorer, o Landsat Explorer, o próprio Wayback também, que reúne diversas informações hoje de áreas urbanas com diversos sensores, né, da própria Maxa, da Demos, Airbus e outros que pode ser utilizado de uma maneira bem interessante dentro da plataforma ArcGIS e ainda uma possibilidade de customização de todos esses apps, né, utilizando aqui o Web App Builder e também a integração com diversas instituições, que é uma necessidade da administração pública hoje, por meio do Data Interoperability. E por último, o ArcGIS Dashboards, que a gente sabe que todos esses indicadores devem ser mostrados em painéis, em dashboards, e essa ferramenta vem suprir essa necessidade de maneira bem direta. Tudo isso pode ser sustentado com o acesso ali de uma licença de imagens online, como eu mencionei anteriormente do SecureWatch, e também ferramentas aí de monitoramento por radar, né, o PCM, que faz toda essa verificação com o uso de radar para edificações, para desmatamento e outros dados, principalmente você que tem problemas de nebulosidade e a captura de imagens ópticas, né, de imagens satélite ópticas, é muito difícil na sua região. Tudo isso a gente promove a integração com as bases governamentais, né, com informações de provedores de dados aí, de data driving e também com sistemas transacionais da sua administração municipal, da sua administração, né, estadual e federal. Então é possível hoje fazer integrações com seus sistemas próprios, com RPs e também fazer integração com suas bases, né, documentais, de licenças, autorizações e as informações também espaciais. Então, todo esse arcabouço aqui de soluções é uma solução que você pode obter. Quer que a gente te ajude? Nos procure. Podemos prover a melhor solução para que você garanta uma administração pública eficiente e com tomadas de decisão baseada em dados. Muito obrigado pela sua atenção.